Olá, povo macumbeiro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Natália. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou contar para vocês a minha primeira incorporação com Pombogira Menina. Como que foi? Bom, eu decidi contar isso para vocês porque eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade no início da incorporação e principalmente quando é médio de dona menina. Você sabe por que isso acontece, essa dificuldade toda? Eu vou te contar o porquê, mas antes eu vou contar o início da minha incorporação com essa maravilhosa pombogira. Bom, então já aproveita e dá like no vídeo, ativa o sininho de notificação e não esquece de seguir as nossas páginas que vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês. A minha primeira incorporação com ela foi há 10 anos atrás, mas assim como a maioria dos médios, eu também tive dificuldade para incorporar. Eu sempre soube que eu era rodante, porque eu sentia vibrações, eu sentia aquele calor, eu passava muito mal, eu ficava tonta, nossa, eu tinha uma série de coisas ali que eu sentia, mas eu não incorporava. E eu também sempre soube que eu tinha ela comigo, eu sempre soube que ela era a minha pombagira. Mas quando todos incorporavam, enquanto todos chamavam as pombagiras, eu sempre ficava. Eu não conseguia me concentrar de forma alguma para incorporar com ela. E eu ficava quieta no canto, né? Ajudando a Zequete dar o cigarro, encher champanhe, isso, aquilo, outro. Me consultava, tudo mais, mas não incorporava. E um belo dia foi lá e tentou chamar a menina. E ficou roda, 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 aquele roda, roda jequiti, roda, roda, nada. Tudo bem, eu não fiquei nervosa, não fiquei chateada, porque foi a primeira vez que tentaram chamar ela. Fui pra casa, tudo mais, mas fiquei ansiosa para o próximo toque. Depois que teve o toque novamente, tentaram de novo chamar a menina. E ficou aquele roda-roda jequiti, aquele roda-roda jequiti, nada. E eu comecei a não entender o porquê eu não conseguia incorporar. E mais uma vez fui embora. No próximo toque, de novo. E roda, 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 nada. Aí eu comecei a perceber que eu começava a ficar muito nervosa quando começaram a tentar me rodar. Por quê? Porque eu começava a pensar que eu ia estar marmotando, já que eu não estava sentindo tanta coisa. Eu pensava que na hora que ela chegasse, eu ia, sei lá, desmaiar e ela ia pegar meu corpo e eu não ia saber de nada, não ia ouvir, nem ia sentir, nem ia falar, sabe? Pensava isso. E como eu não estava tendo esses sintomas, eu pensava que eu não estava sentindo. Minha cabeça ficava aquela confusão. Ai, será que agora eu tenho que fazer o quê? Será que eu tenho que rir? Será que eu tenho que segurar a saia? Será que eu tenho que me jogar no chão? Será que eu tenho que levantar? Será que eu tenho que ficar séria? Eu ficava, sabe, com a cabeça perturbada, como se eu fosse fazer e não a pombagira. E sempre ficava tentando chamar a menina, tentando chamar a menina, chamava, chamava, chamava e nada. E eu, daquele jeito, perturbadíssima. E ela nunca chegava. Nossa, eu comecei a ficar frustrada. Eu fiquei nervosa, eu fiquei com ranço porque eu não incorporava. Eu já não queria mais saber de chamar minha pombagira. E o mais engraçado, que quanto mais foi passando o tempo, eu comecei a ter ligação com ela. Eu comecei a sonhar com ela falava comigo, ela me dava intuição, ela se aproximava de mim em determinados lugares, porque eu sentia a presença dela. Eu sentia perfume, o cheiro de perfume, cheiro de cigarro, arrepios, quinturas.
Às vezes, quando eu estava fazendo alguma coisa, ela até falava no meu ouvido, mas a incorporação não. E eu não entendi. Eu falei, então, será que eu sou EQED e não sou rodante? Que é possível. Mas EQED não sente o que eu sinto. Então, eu sou rodante, eu só não rodo. E aí eu comecei a, sabe, minha cabeça começou a ficar perturbada. E eu não falava nada pra ninguém, guardava aquilo pra mim. Um belo dia, eu decidi não ficar mais pensando que eu tinha que incorporar, que a menina tinha que me pegar, que eu ia marmotar, se eu incorporasse eu tava marmotando, não sei o que. Eu parei, eu simplesmente parei de pensar. E um belo dia eu fui pro toque disposta a sentir tudo aquilo que estava destinado para mim. E eu realmente participei de verdade, sabe? Eu cantei com muita fé, eu saudei Exu com muita fé, eu não pensei em incorporação. Eu só coloquei a minha fé, tudo aquilo que eu estava sentindo para fora. E eu fiquei quieta no canto. Aí eu me lembro que o meu pai me chamou, olhou assim pra mim, me chamou e viu que eu tava diferente. Falou, vem aqui, filha. Aí eu fui. Aí ele falou, fecha os olhos, concentra. Aí eu, ai meu Deus, de novo aquilo, vai ficar aquele roda-roda, meu Deus, eu já pensando. Fechei o olho e fiquei concentrada. Só que aí eu comecei a sentir uma tontura. Eu fiquei com medo e abri o olho. E aí eu abri o olho, parei assim na roda, fiquei parada. Aí pronto, aí todo mundo ficou, Laroyê, não sei o que, não sei o que. E eu assim parada e o chão começou a girar, sabe? Tudo rodar, tudo rodar. Aí eu senti uma coisa assim, sabe? Pegando meu pé, minha perna, subindo, subindo, subindo. Aí incorporei. Só que foi uma incorporação que eu conseguia sentir, óbvio, conseguia ouvir, conseguia sentir tudo, eu só não conseguia mexer meu corpo, tipo, movimentar meu braço ou andar pra lá e pra cá, nada. Mas eu me lembro perfeitamente que ela ficou parada no canto, não bebeu, acho que fumou uns 2, 3 cigarros, não conversou com ninguém, não fez nada, só ficou parada no canto. E eu me lembro perfeitamente ela falando que queria ir embora. Aí ela pediu pra ir embora e foi embora. E aí, tipo, eu conseguia me mover, me movimentar, voltei eu mesma ao perceber, então realmente eu incorporei. E depois desse dia, lógico, sempre ela veio, nunca mais parou de vir. O segredo da incorporação tá em acreditar. Acreditar em você e acreditar principalmente na sua entidade. Muitas vezes deixamos de sentir a energia da entidade porque colocamos um monte de minhoca na cabeça. E isso acaba atrapalhando o processo. E eu também percebi que existe muitas pessoas que não contam a verdade da incorporação. E a incorporação, ela não é assim, você incorporou hoje e já amanhã você já dá consulta, você já faz e acontece. Você não, né, a sua entidade. Não, porque tudo tem uma evolução. E a incorporação também. Ela começa do mínimo. E conforme vai passando o tempo, vai aumentando. Não precisa ficar nervoso porque você escuta ou porque algumas coisas você vê, sente fumar, sente beber, porque é super normal. Normal não é, claro, você ver tudo, sentir tudo, olhar tudo, lembrar de tudo, sair falando o que a sua entidade falou com fulano, ciclano. Não, não pode acontecer isso. Até porque se a entidade ela veio em terra para trabalhar, se ela conversou com a pessoa é para fazer consulta e para ajudar aquela pessoa que ela está conversando. Claro que muitas das coisas que você ouviu, você vai esquecer.
ou que você viu, você também vai esquecer. E conforme vai passando os anos, você não vai lembrar mais de nada, você não vai mais ouvir nada, você não vai mais ver nada. Aí vai ser uma ligação completa de você e a sua entidade. Pombogira menina, ela é uma pombogira difícil de incorporar. Por quê? Porque ela não incorpora se você tiver medo, se você não se concentrar, se você não confiar nela. Ela incorpora se você se entregar, se você confiar e se você principalmente buscar a verdade. Você quer incorporar a pombogira menina? Então comece a confiar nela, comece a se entregar a ela, não precisa ter medo. Ela vai te ajudar. No início vai ser uma briga ali entre o seu corpo com ela, porque é normal, mas logo em seguida tudo isso vai passar e aí vocês vão se tornar uma só. Assim como aconteceu comigo. Eu já tive muitas histórias com a minha pombagira, principalmente de incorporação, muitas e muitas e muitas histórias, mas qualquer dia eu conto alguma dessas histórias para vocês. E é isso. Essa foi a minha primeira incorporação com a menina. Então, assim como eu tive dificuldade, você também tem, apenas confie, se entregue que vai dar certo, ela vai te pegar e vai ser maravilhoso, porque ela é maravilhosa. E ela vai cuidar muito de você. Então não precisa ficar preocupada, não precisa ter medo, não precisa ficar ansiosa. Tudo acontece no tempo certo, tudo acontece quando ela quer e tudo dá certo quando precisa dar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta bastante, comenta, me conta também como foi a sua primeira incorporação. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.